Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com a atriz Carol do Brasil. Bom, Carol, você terminou o bloco falando que você é uma contadora de histórias, né? Se inspirou muito na Rosemara, né? Que você falou. É daí que vem a ideia do Nessa Mala Tem História, que é o seu projeto? Então, o Nessa Mala Tem História já... Assim, a gente começou a contar histórias, Mário Neto e eu. Inclusive, nós daí mandamos um projeto para as noites no museu, lembra? Que era de Malas Sombras. Me inspirei nos livros da Tati Baruel, né? O que se conta daqui, Tati Baru, Elton Rivas, enfim, Maristela e Érica Turci. Aí a gente se inspirou naquelas histórias de Malas Sombras, mesclamos com algumas histórias que o Mário Neto ouvia com os avós dele e eu com a minha família. E surgiu o Reza a Lenda, que é um projeto que Mário Neto e eu temos também há muitos anos aí. E daí começou a ficar muito difícil, porque eu sempre trabalhei com turismo. E nessa época, né, entre 2016, eu comecei a trabalhar com hotelaria. E eu amo hotelaria. Em São Paulo eu trabalhei. Aqui eu não tinha trabalhado até 2016. E hotelaria, gente, é outra coisa, escala, enfim, não posso toda terça-feira ter folga, não tem isso. Então, os grupos de teatro, e nessa época eu estava tanto com o Humanidas, com a Paulinha e o Guarana, quanto com o Mário Neto, que a gente tinha um grupo que chamava Conta Contos. Então, eu comecei a me sentir mal, porque tinha ensaio, eu não conseguia ir. Aí... No dia que estava marcado o ensaio, do nada faltava uma pessoa no hotel. Eu moro na frente do Ibis. Eu era escalada, óbvio, porque era só eu atravessar a rua, eu estava lá. Então isso começou a me deixar, assim, me sentir mal. E eu, poxa, né? Aí foi quando eu pensei num projeto solo. Aí eu até fui lá na Fundação Cultural, na época, e encontrei o Chico. O Chico que fez luz, né? Iluminador lá da Mário Lago, operador de áudio, enfim. E o Chico virou e falou assim, por que você não pensa numa história, coloca um monte de coisa dentro de uma mala, vem como uma viajante. Então, assim, o Chico também, ele brilhou uma luzinha. O Nessa Mala Tem História tem muita influência e ajuda mesmo do Chico, da Fundação Cultural. Eu também não sei o sobrenome dele, ele é o nosso querido Chico da Sala Mário Lago. E aí ele foi me ajudando, daí eu peguei, a cada história eu ia, daí fiz vários cursos. Foi quando eu fiz também curso de manipulação de bonecos, né, objetos e bonecos, com o Danilo Furlan e depois com o Guto Peloja. E aí eu comecei porque eu fazia uma mistureba, né, os bonecos ficavam tudo jogados, aí eu fui aprendendo a, né, manipular, fazer uma harmonia. E o Nessa Mala Tem História hoje é o meu amor, ali dentro cabem várias histórias e cada vez está ficando mais... É curioso porque é uma atividade, né, de contar histórias que vem assim de gerações antigas, né, de avó, bisavó, e até hoje funciona, né? E até hoje a criança fica paralisada escutando aquilo, tem imaginação para imaginar tal cena, sempre funciona, né? É muito bom, é uma das nossas formas mais remotas, né, de passar a história adiante. Quando não tinha escrita, sentava-se todo mundo e ficava ouvindo aquela história. Desde que eu me conheço por gente, assim, também, eu lembro muito do meu pai fazer a gente sentar numa mesa, almoçar na mesa, desligar a televisão, ouvir o que está sendo falado ali, os nossos parentes também, né, ficar ouvindo. Enfim, eu acho que além da contação, a escuta, né, também, ela é muito importante para a gente refletir, né, sobre, enfim, o caminho que a gente quer tomar. E esse projeto Nessa Mala Tem História funciona como? Você vai até as escolas, funciona por convites, como é que isso se dá? O Nessa Mala Tem História, ele vem justamente pela minha flexibilidade de, né, enfim, multitarefas eu sou. Tudo que precisar eu sei fazer. Já trabalhei até com central de monitoramento em prédio comercial. Só pra você ter uma ideia onde eu já cheguei. Enfim, eu amo uma CLT. Enfim. E o Nessa Mala, ele me possibilita usar um cenário pequeno. Então, assim, ele é versátil. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu prefiro... executar os editais de cultura, porque daí ele já é uma coisa mais garantida ali, eu consigo me programar de acordo com o meu trabalho e né, vou desenvolvendo. Nas escolas eu levo também e eu
trabalho tanto com aquilo que eu já faço, que é Hans Christian, da Dinamarca, né? Então por isso que eu conto, eu falo dinamarquês, então eu levo livro em dinamarquês para as crianças. É uma experiência bem bacana. Eu conto outras histórias clássicas ou contemporâneas, ou aqui da nossa região, Lenda da Cobra Grande, Saci, enfim. Mas eu também trabalho de uma forma assim, a escola me convida e eu falo, o que você quer que eu leve? Sabe, eu consigo adaptar a partir do que eu tenho, com o que a escola pede, ou mesmo quando é, por exemplo, para a Secretaria da Saúde uma vez, que foi, acho que a formatura dos agentes de saúde. Eu peguei relato de todos, juntei com uma história da Dinamara Ossis, que é o Aratama, e aí fica assim, muito legal. Eu trabalho com improviso, então eu tenho um roteiro, eu sigo uma linha, eu leio a história várias vezes, né, só que na hora é a inspiração que vem. E também, como você já está com bastante experiência de contação de histórias, eu acho que, assim, uma história puxa a outra, se você lembra de algum detalhe que lembra outra cena, então uma coisa vai ligando a outra, se não necessariamente, mas que a sua memória também funciona desse jeito. O improviso vem daí, né? Exatamente. É isso aí. E você, como é que funciona esse seu projeto com as crianças hoje em dia? Sobre esse negócio de celular, de manter a atenção da criança ali, que hoje a criança, a gente falou que é uma atividade muito antiga, mas hoje a criança de hoje não é a mesma criança dos anos 80, né? Dos anos 90. Como é que você lida com isso? Bom, eu tenho 2 filhas, né? Uma já é adulta, já está com quase 20 anos, e uma caçula que vai fazer 13 anos agora em breve. Então, eu nunca fui muito radical. Acho que, assim, meu pai foi muito bravo, assim, apesar do meu pai ser um coração enorme, mas, nossa, eu morri, né? Acho que tenho medo do meu pai até hoje. Enfim, ele foi muito... ele não foi severo, mas ele era duro, assim. Tem que ser e fim. Então, eu preferi não ser assim com as minhas filhas, né? Preferi ser mais leve. Então a gente sempre conversou muito, sempre foi muito na base da conversa e dos exemplos, né, também. Não adianta eu falar para ela, sai do celular e eu ficar no celular, né? Não casa. E eu também, Rodrigo, eu acredito que assim, que bom que as crianças não são igual às crianças dos anos 80, porque o mundo também está em transformação. As crianças também precisam, né, questionar, sim. Mas por quê? Mas por que sim? Porque sim, não, quero saber por quê. Enfim, então eu acredito que a tecnologia, ela vem como uma ferramenta agregadora, ela vem para agregar. Façamos bom uso dela. Então, às vezes elas vêm perguntar, ai mãe, o que é isso? Ué, você tá no celular fazendo o quê? Busca no Google, procura saber, use essa ferramenta para te favorecer também. E outra, o momento do ócio, as pessoas estão esquecendo, parece que é nossa, vou ser punida de fazer nada. E é tão importante fazer nada, e para o processo criativo, o nada, né? A minha filha caçula teve um dia que ela perguntou, nossa, como você fazia na sua época sem o celular? Aí eu fiquei parada, eu falei, eu tinha agenda, eu tinha caderno de perguntas, eu tinha a rua, eu tinha televisão. Só que, Bela, eu lembro na minha época de perguntar pra minha avó, nossa, avó, como que você vivia sem televisão? Né? É tudo uma transformação. Agora, quando eu vou falar com as crianças, aí eu também toco nesse assunto e falo assim, gente, o grande problema, o celular ele vem como um grande vilão da falta de criatividade. A gente está copiando muita coisa. Por quê? A gente só vê. O que está no YouTube tem muito conteúdo bom. Não estou falando disso, não. Tem muito conteúdo bom. Só que está pronto ali. Você não precisa imaginar. Então, o livro, a contação de história, ele vem para aumentar o seu processo de criação. É isso que eu combino com eles. E agora com a inteligência artificial isso piora também, né? Eu tô com medo desse negócio. Escreve ali, me conte uma história sobre tal coisa, daí vem uma história. Pois é, né? Mas a gente tem que ir atrás dos fatos, né? E tem gente que até simula consulta com psicólogo pela inteligência artificial, né? Então... gente, estamos perdidos. Pois é, enfim, eu não gosto muito de entrar nesse detalhe da inteligência artificial, porque para uns pode ser que seja benéfico, mas eu não gosto, porque, por exemplo, eu estava vendo um vídeo um dia, eu achei tão lindo, falei, nossa,
gente, que criança inteligente. Aí a minha filha, mãe, isso é inteligência artificial. Sai fora, eu não gosto desse negócio. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.